podcast MGM Digital. E hoje temos um convidado muito especial, professor César Leandro. Afinal de contas, vamos começar aqui uma série voltada para você que vai prestar, a partir de agora começa, né? Vestibular, Enem, essa coisa toda de tem que se preparar, porque ó, a diferença está aqui, Até aqui, ó, salário mínimo. Daqui para frente é a diferença para você se dar bem no futuro profissional ou não. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço poder contribuir alguma coisa com o pessoal aí. Professor, conta um pouquinho do histórico, do currículo do senhor para nós aí. O meu currículo é bem interessante. Eu sou de Tupã. Na realidade, eu nasci em Santa Cruz do Rio Pardo, fui para Tupã com 6 meses. E lá eu vivi até a época da faculdade de matemática. E aí foi interessante, porque eu comecei a fazer matemática na Escola de Filosofia de Tupã, a famosa FAFIT de lá. E meu pai, naquela época também eu tinha um problema, eu tinha uma situação assim, com 10 anos de idade, eu cheguei a ter uns problemas de desmaios, assim, repentinamente, né? Então, em função disso aí, eu acabei ficando na cidade. Mas o meu pai se arrependeu, eu sarei isso aí depois, inclusive, com o médico de São Paulo, foi uma coisa que foi passageira na minha vida, mas marcou bastante. E aí eu vim para São Paulo fazer engenharia. Eu ia continuar fazendo matemática, na realidade eu já estava até me preparando para fazer mestrado na Universidade de São Carlos. Mas meu pai, que era professor, me interrompeu, falou assim, não, isso aí foi em 1973, 74, por aí, 75, eu entrei em 76 no Mackenzie. Aí meu pai falou, não, você não vai seguir a área de professor, porque eu sou professor e eu acho que é uma situação em decadência, professor. Você para com isso porque isso não vai dar em nada, então eu gostaria que você fizesse outra coisa. Aí eu fui fazer engenharia. Aí, então para mim foi assim, aconteceu em julho, aí eu fui até o final do ano, fiz o vestibular, consegui entrar, aí eliminei algumas disciplinas porque eu já tinha feito matemática, né? E continuei fazendo engenharia, escolhi engenharia metalúrgica, justamente porque eu não queria saber de uma engenharia que tinha muito desenho, muita coisa. Aí metalurgia parece que era o mais apropriado para mim ali. Aí terminei lá a engenharia metalúrgica e fui trabalhar em Belo Horizonte, PH, na empresa que chama Motor do Brasil. Faz revestimentos para moinhos de cimentos, esse negócio. Mas eu viajava muito, eu trabalhava com vendas, então eu queria continuar estudando, e aquilo eu vivia nos aeroportos, até que um dia eu estava em Belo Horizonte, fui jantar no hotel que eu estava lá, e eu fui jantar com o comissário, com o pessoal da tripulação do avião da Varig naquela época, tinha Varig, né? Falei, nossa senhora, eu tô mais familiar com o pessoal de tripulação do que com o pessoal que eu quero, né? Ficar estudando, ir para a escola e tal, eu tô viajando demais. Aí eu defini parar e aí eu abri uma chance aqui na Vibasa, a Aços Vilares aqui de Pindamonhangaba. Aí eu vim para cá em 1981 e não saí mais. Me aposentei, fiquei 33 anos e durante esse período eu fiz mestrado em metalurgia, depois eu fiz doutorado também voltado para a área de metalurgia e nessa época aí de 2002 por aí, nós começamos a estudar aqui para vir a FATEC para cá, que o Sávio, que era na época secretário de Educação, não sei se você conheceu. Conheci, professor Sávio. Isso, então ele que começou, aí me chamou para poder ajudar a fazer a ementa do curso, eu ajudei. Aí mais 2 professores se juntaram a nós, que foi o professor Godoy, que hoje ele dá aula lá também, e o Sartori da Novésia e o Godoy da Confab. Aí nós nos reunimos, na época era o João Ribeiro que era o prefeito, também ele pegou essa causa aí, e aí criamos a FATEC de Pindamonhangaba. Eu me aposentei e acabei dando aula na FATEC, e hoje eu sou professor de lá. E tem muito, quer dizer, meu pai que, não sei, ele não queria que eu fosse professor, e hoje eu acabei sendo somente professor. Eu nesse tempo aí também, eu montei uma empresa de tratamento térmico aqui de Pindamonhangaba. Fiquei com essa empresa há 26 anos praticamente. Mas no ano passado, devido à crise,
e devido às dificuldades que estão tendo aqui na região, muitas empresas aqui pararam, perdemos muito mercado. Aí eu acabei desistindo, falei, olha, já fiquei muito tempo com a empresa, agora eu quero mais sossego, não quero ficar mais acordando de madrugada, trabalhando no final de semana, eu quero ficar mais tranquilo. Aí optei por ficar só dando aula na escola, fazendo trabalho e alguma consultoria que aparece. Que legal. Olha, até abrindo um adendo aqui, o professor falou do professor Sávio, né? Isso. O professor Sávio foi um grande incentivador, eu não sabia da FATEC também agora, É. Mas o teatro de Pina, a gente sempre foi envolvido com a cena teatral, ele foi um grande incentivador do teatro, né, na cidade aqui, na época da companhia Cadê Otelo, ele nos ajudou muito, muito mesmo, a produzir uma consciência cultural, artística, dentro da cena da arte cênica. Né? Então a gente fica muito feliz. Mas mais uma pergunta sobre a vida do senhor eu vou fazer, professor. O senhor sempre gostou de estudar? Sempre. Eu sempre gostei de estudar. Sempre fui uma pessoa que me dedicava bastante. Eu não tenho tem gente que tem muita facilidade. Eu confesso que eu tenho que estudar para aprender. Se eu não estudar, eu não vai, não. Então, na verdade, é o seguinte, todo mundo pode. Agora, o que todo mundo quer saber, qual é a técnica para quem não acredita que possa chegar lá estudando e falar assim, estudo, e não aprendo nada, fico cansado, desistir, não vou ver estudar nada. Qual que é a técnica, professor? Então, eu tenho, meus alunos, eu tenho falado isso aí muito para eles, né? Estudar e aprender é alguma coisa repetitiva. A gente não pode deixar de estudar. Então, a gente precisa entender primeiro o funcionamento do cérebro da gente. Porque o cérebro, ele tem uma capacidade mesmo. Eu falo assim que Deus foi muito democrático, né? Ele colocou ali uma pecinha no nosso organismo que faz toda a diferença no final da vida da gente, né? Durante o decorrer da nossa vida. E aí a gente tem que aprender como é que o cérebro retém informação. Então a gente sabe que você tem que dar, ele começa com 300 gramas, depois desenvolve. E aí, o que nós temos que fazer para desenvolver? Entender como é que funciona o cérebro. O cérebro é um órgão extremamente inteligente. Ele não retém nada daquilo que você não fala para ele que é necessário. Então aí é um problema. Então imagina que você fazer um teste, você faz uma leitura hoje de algum texto, tal, você lê legal, faz um resumo, grava aquilo ali com você, grava assim, entende o que quer dizer aquele texto e guarda. Dali a 2, 3 dias você pega ou não lê o texto e você tenta falar ou recordar aquilo que você gravou. Você vai ver que você já está, daquilo que você falou no dia que você estudou, já não vai ser a mesma coisa, você vai deixar já alguma coisa para trás, você já vai reter apenas aí uns 60%, 70%, se não for menos. Uma semana mais ou menos, praticamente você vai lembrar do título mal e porcamente. Então, o que acontece com o cérebro? Ele tem que ser estimulado a todo momento. Então, o que o aluno faz na escola, que eu vejo lá, que eu sempre falo com eles? Eles vão para a escola, assistem a minha aula e voltam para casa. Depois, no outro dia, volta a assistir a aula. E imagina que vão aprender na minha aula. O aprendizado não é na aula. O professor, ele é o meio para tirar as dúvidas e direcionar o aluno. Ele vai aprender mesmo na casa dele, estudando, num lugar onde ele tem que ter uma luz ali para iluminar ali o que ele está vendo, ter um foco total naquilo que ele está fazendo e ser repetitivo, estudar todo dia. Então o cérebro, como é que ele trabalha? Se você estuda alguma coisa hoje, ou você tem uma aula de manhã cedo, por exemplo, você tenta à tarde fazer uma revisão daquilo que você fez, tenta reter pelo menos meia hora, 1 hora, mas todo dia. Porque você fazendo isso, depois à noite, quando a gente dorme, é que o cérebro grava as informações. Se por acaso você só viu aquilo ali, não deu a entender para o cérebro, você quer reter aquilo, no outro dia ele deleta, ele apaga, ele não vai gravar aquilo ali. Então como é que tem que estudar? Repetidamente. Inglês, por exemplo, a gente quer falar inglês. Se você não praticar inglês todo dia, e aí não tem jeito de ser, eu vou fazer inglês só final de semana. Não dá, pô. Se você fizer inglês só final de semana, você vai aprender muito pouco. Tem que fazer todo dia. Todo dia tem que ler, tem que olhar, tem que revisar vocabulário, escutar muito, porque a leitura, ela não vai te dar uma habilidade para você conversar. Você pode saber ler, mas na hora de falar,
aí vai ser um grande problema. Você tem que ouvir, fazer ouvir. Aí o cérebro ele vai reter aquela informação e vai começar a processar aquilo ali. E aí, à medida que você vai repetindo isso daí, repetindo, você vai ver que você vai começar a aprender, você vai começar a reter aquilo ali. Então é a mesma coisa, às vezes os alunos pegam um problema difícil. Difícil assim, não é que difícil, ele não entendeu aquilo ali, ele leu e não entendeu. Aí eu sempre falo assim, não desista. Você leu aquilo ali hoje? Repita amanhã novamente, lê de novo, faz gráfico, faz desenho, faz qualquer coisa para você poder, você tem que entender o problema. À medida que você vai insistindo naquilo ali, você vai ver que vai abrindo para você oportunidades. E por incrível que pareça, de repente até você está na biblioteca, você passa a mão no livro, você tem um exercício resolvido, sem ser, quer dizer, o cérebro trabalhou para você. É isso que nós temos que fazer acontecer. Então o aluno, ele tem que entender esse tipo de coisa, ele tem que se esforçar, ele vai aprender só na casa dele. O professor é um meio para ele tirar dúvidas. Hoje nós temos o que? A internet que nos ajuda muito. Mas aí é que está o grande problema. Você tem que, na internet, entender o que é fake news, né? Tem esse problema. Perigoso, internet é perigoso, né? Você tem que ver lá. Eu, por exemplo, já tenho muitas teorias que eu fico procurando na internet. E não me atende. Tem várias pessoas vários professores que fazem lá os vídeos e tal. Mas aquele vídeo não serve aquilo exatamente que eu estou querendo. Então eu tenho que vasculhar mesmo, procurar, e aí partir para livros. Eu gosto muito de ter livros, né? Na minha casa, meu pai tinha uma biblioteca de mais ou menos 15 mil livros. E eu fiquei com, acho que basicamente metade da biblioteca dele. No meu caso eu fiquei só com a parte de áreas exatas, né? Mas ele tinha lá muito mais do que isso. Tinha dicionário até russo lá na biblioteca dele. E nós doamos uma escola que lá em Tupã foi fundada com o nome dele, para fazer uma homenagem para ele, né? Que ele foi um professor muito querido lá na cidade de Tupã. Meu pai chamava Tiago Alves da Silva Leandro. Tem muita gente por aí no Brasil que foi aluno dele. Alunos, inclusive, aqui fizeram o ITA, fizeram a Universidade de São Paulo. Ele era um professor bastante dedicado no ginásio. Na época que a gente saía do ginásio e entrava direto nas universidades. Ele lecionava o quê, professor? Matemática. Matemática. Minha origem é dele. Ele realmente, eu peguei muita coisa dele. Livro ele escreveu várias apostilas. Tem uma apostila lá que ele escreveu ainda na época do mimeógrafo. Se você olhar, passava aquela tinta preta, né, que não tinha muita resolução. Hoje, a gente faz a apostila pelo software que a gente tem na internet, no computador, passa pelo YouTube na internet, tem várias oportunidades, né? Mas essa é uma situação que ele tem que entender, que o aluno, ele vai aprender, mas ele tem que estudar. E aí, ele tem que aprender aí na internet e separar aquilo que é de interesse dele. Ele tem que olhar, tem que assistir o vídeo inteiro, tem que interpretar. Outra coisa que o aluno tem que entender é que para estudar também, para você entender alguma coisa, vale tudo. Até fazer teatro. Aliás, o teatro é a melhor maneira de aprendizado. É verdade, professor? É verdade. O teatro é a melhor maneira de aprendizado. Quando você vai assistir uma peça de teatro que é histórico, você grava aquilo. Se olhar aquilo, você vai ficar com aquela situação, aquilo que você viu ali, muito tempo retido. Então, é uma maneira de você passar informação para uma plateia. Então, o teatro é uma forma de formação espetacular. O que é importante, então, é ninguém desistir. Ninguém desistir. Tem que ter sempre repetitividade. Tem que ter perseverança, tem que fazer todo dia, tem que estudar, para quem vai fazer concurso. Não dá para estudar e fazer a prova, a prova é amanhã, vou estudar hoje. Não é, isso daí não é aconselhável. O que você tem que fazer? Um dia antes da prova não é para estudar, é para você rever algumas coisas e deixar o cérebro livre. Aí no dia da prova, aí você vai descansado, vai preparado para você poder fazer a prova. Então o que tem que estudar é antes. Então os cursos que nós fazemos tem que ser estudado à medida que você vai tendo aula, você vai estudando junto todo dia e acompanhando aquilo ali. Se fizer isso, tenho certeza que o resultado vai ser muito melhor. Hoje as pessoas falam assim, vou fazer o vestibular, vou fazer o Enem, e as pessoas às vezes elas ficam nervosas, né, na hora da prova, elas ficam um pouco ansiosas e preocupadas. Tem relação direta a pessoa que estudou certinho, que sabe tudo,
ela fica mais tranquila ou isso tem que ser trabalhado mesmo psicologicamente? Psicologicamente tem que ser um pouco trabalhado, mas quando o que nós temos que pôr na cabeça da gente é o seguinte: eu estudei, fiz o que eu pude, fiz, então tá certo. Agora entrego na mão de Deus, porque eu já fiz a minha parte, agora eu vou lá e vou fazer a prova. O que a gente tem que controlar é a ansiedade. Isso é um negócio, um veneno para quem vai fazer prova. Chega lá muito ansioso, não consegue ler as questões, tem que ir fazer na calma. Por isso que é bom treinar, fazer nos cursinhos tinham antigamente os simulados. Então as provas, elas ajudam bastante quando você está fazendo prova. Você vai fazer prova na escola. Então a escola é um local que quando você vai fazer prova, você tem que se preparar do mesmo jeito. Mas a ansiedade tem que ser tirada. Então isso tem que ser trabalhado naquele candidato que vai fazer alguma prova. E entender, pôr na cabeça da gente o seguinte: estudei, fiz o que eu pude. Agora eu vou lá, eu vou dar o meu máximo na prova. Se eu conseguir passar, mérito meu. Se eu não conseguir, eu vou tentar de novo. Não pode desistir. Não pode desistir. Eu, quando eu fui fazer mestrado na USP, a primeira prova que eu fui lá, eu fui reprovado. Não fui aprovado. Aí, por que eu não fui aprovado? Então, aí começam as histórias que a gente tem que entender. Fui lá com a cara e com a coragem. Não me preparei. Né? Aí, um amigo meu falou: não, você não pode fazer isso, você tem que ir se preparar. Aí eu fui lá na USP, conversei com o professor de lá, me orientou. Aí ele me passou a literatura que eu tinha que estudar, passou: olha, faz isso. E eu revi algumas provas que passavam lá. Então, aí, quando eu fui fazer a outra prova, aí eu já fui totalmente preparado, fui tranquilo, falei: bom, agora eu acho que eu passo. Então eu fui com essa mentalidade, cheguei lá, sentei, fiz a prova numa boa, aí depois um professor me encontrou lá no corredor e falou: só eu vi a sua prova, eu acho que dessa vez vai dar tudo certo. Mas não pode desistir, a gente tem que ser determinado. Ser perseverante, perseverante, né? Isso é o mais importante. Se não consegue na primeira vez, faz a segunda, faz a terceira, que vai conseguir, com certeza. Isso é importante. Então tem que ter determinação, disciplina. Outra comparação que eu faço com os alunos é, por exemplo, um lutador de MMA. Imagina você, o cara vai ter uma luta de MMA aí com um cara que é campeão aí campeão aí mundial, coisa desse tipo. Aí o camarada fica a semana inteira, o tempo todo numa boa, vai se preparar um dia antes. Ué, não há possibilidade. Tem uma luta de MMA que eu também cito, que é daquele Vitor, se não me engano, que ele ganhou, eu não me lembro o nome dele, é um cara famoso. Acho que é Vitor, não vou lembrar também o nome dele, mas acho que é Vitor, e ele ganhou, ele deu um chute no queixo do adversário, mas foi em um instante ele derrubou o cara naquele... Vitor Belfort. Isso. Vitor Belfort. Exatamente. Aí eu vi uma entrevista dele. Como é que ele fez aquilo? Aí ele falou assim: olha a preparação que ele fez. Ele assistiu vários vídeos daquele cara, do adversário lutando. Ele e o treinador dele. Aí o treinador dele e ele chegaram à conclusão que tinha uma abertura para ele acertar esse cara. Ele deu mais de 3.000 chutes naquela situação. Então aí olha o que aconteceu, ele condicionou o cérebro dele. Isso é uma verdade, ele condicionou o cérebro dele. Isso aí é o que a gente faz em concurso. Você faz um monte de exercício. Você está estudando, você faz exercício, você está condicionando. Quando você vai no concurso e pega um exercício similar, o seu cérebro, imediatamente, ele já vai acertando para você. Você faz rápido, porque você se preparou para aquilo. A hora que apareceu aquela abertura na luta dele, Vitor Belfort, é isso mesmo. Vitor Belfort. A hora que apareceu a abertura do adversário dele, ele não teve dúvida. O cérebro dele conduziu ele a acertar um golpe certeiro no queixo do cara. E o cara caiu ali. Então, e aí depois eu vi a entrevista. Ele falou que ele treinou aquilo ali mais de 3.000 vezes. Ele chutou daquele jeito. Então, ele foi super preparado para aquela luta ali, né? E ganhou. Então, agora, se a gente não se prepara para fazer um vestibular, fazer uma prova, fazer alguma coisa, realmente, aí a gente não vai ter sucesso. Mas se preparou, estudou, fez o exercício, refez, é certeza que você vai se sair bem na prova. Você vai confiante no negócio. Você vai lá, puxa vida, não é possível que eu não... E não ter ansiedade. Uma calma,
ler, interpretar. Outra coisa importantíssima dos alunos, interpretar texto. Porque o problema, quando ele é escrito, tem que ler o problema e você tem que saber o que o problema está pedindo. Às vezes não é só, mas eu já vai colocando fórmula. Não é isso, você tem que interpretar o problema. E ir estudando, a gente tem que fazer o exercício da seguinte maneira. Pega um exercício, o professor escreveu na lousa lá o exercício, fez, você entendeu, repita o exercício, sem pegar o que está resolvido, sozinho. Você pega e faz. Aí você tenta fazer a sua maneira, Ou seja, como você consegue fazer aquele exercício do jeito que você entende, sem ir pela orientação que você teve. É o maior aprendizado que você pode ter, porque no momento que você conseguiu fazer e chegou no mesmo resultado, você pegou o que está acontecendo ali, você entendeu exatamente o exercício. Então tem determinadas... Eu estava estudando agora recentemente uma teoria de mecânica dos fluidos. E se você for estudar nos livros que eles dão várias regras, né, para você poder fazer aquilo ali. Bom, é a quantidade de movimento para você estudar o suporte. Você tem uma tubulação de água, de H, sei lá. Você tem que fazer a conta e fazer a estrutura suportar a força que o gás vai passar por dentro. Então tem uma estrutura que tem que colocar lá. Essa é a equação. Só que aí tem vários passos que eles falam. Aí eu estava estudando aquilo e falei, não, eu vou fazer a maneira que eu entendi. E realmente, da maneira que eu entendi, não precisei ficar estudando passo nenhum, porque só aquele jeito que eu entendi, da maneira de fazer o problema, eu já consigo resolver ele. Balanço térmico, por exemplo, né? Balanço térmico foi outra coisa que eu fiz de uma forma, para mim mesmo, né? Eu estava estudando balanço térmico na época da faculdade, e ali eles faziam contagem de calorias. Equações que liberam calor e reações que tiram calor. Aí você faz como ser uma contagem, né? Como se fosse uma caixa registradora. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Então, calor que entra. Mas é muito complicado numa reação química, quando tem várias reações, você ficar entendendo o que é que está entrando, o que é que está saindo. E se você não tiver uma habilidade de organizar aquilo ali, dá uma confusão depois. Ainda mais se for fazer um balanço térmico de um negócio grande. Aí o que eu fiz? Eu desenvolvi uma maneira de fazer o balanço térmico, eu não tenho, até hoje eu não vi, porque foi eu que fiz, como se fosse uma reação química. Então, eu colocava situações como se fosse uma reação, você vai ter calor, você vai aquecer minério a temperatura, com gás, a temperatura tantos graus. Você vai depois do outro lado você vai receber o minério quente e o gás vai estar frio, porque vai passar calor para o outro. Aí você faz uma reação química normal, as contas da reação química normal que você faz, você chega no balanço térmico igualzinho que fosse as contagens de calorias, sem se preocupar se está com mais, se está com menos, se está entrando, se está saindo. Simplesmente só por organizar como se fosse uma reação química esse balanço térmico. Esse no livro que eu escrevi, eu fiz lá vários exercícios dessa forma e deu resultado. Então, foi uma maneira que eu consegui entender como é que se faz um exercício de balanço térmico. E para mim, foi a maneira melhor para o entendimento daquilo ali. Então, mas aí os alunos perguntam, mas você conseguiu fazer isso aí de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra. Eu fiz isso daí estudando, olhando. Na hora que eu estava fazendo exercício, eu falava, nossa, mas tem um jeito melhor de fazer isso aqui. E ficava procurando fazer até encontrar. E várias situações me apareceram. Você quer ver um exemplo? Que eu vou dar exemplo de fábrica que eu vou dar agora. Quando eu estava aqui na Vilares, isso daí em 85, por aí 86, a gente fazia aço. Tem aços que você tem que desgasificar, tirar principalmente o hidrogênio que está lá dentro, senão acontece uma trinca lá no final do produto acabado, aparece uma trinca interna que você não tem condição de trabalhar com uma barra que tem uma trinca interna, tem que sucatar. Isso daí sucatava a corrida toda. Uma corrida seria uma carga de forno, equivalente aí a 70, 80 toneladas. Mas aí o que acontecia? Vinha um pedido de fora, assim, um cliente, eu quero fazer esse aço. Esse processo na cearia, como é que você vai fazer? Vai utilizar esse processo de desgasificação ou não para não ter o problema de trinca? Bom, sabe como é que era feito aí? Por incrível que pareça, nome Aços Vilar. Ligava para São Caetano,
e ligar para os forneiros de lá, ou senão o supervisor lá do controle de qualidade. Escuta, esse aço aí já deu problema? Ele ia lá, porque eles já eram muito mais antigos, e falavam, não, esse não deu problema, ou não, esse deu problema. Não é uma maneira inteligente de você resolver um problema, você concorda? Sem dúvida. Pô, eu fiquei com aquilo ali, pô, mas não é possível, e comecei a estudar. E estudei, li o livro do professor aqui, lá da Universidade de São Paulo, li outros livros de fisicoquímica, mas li um monte de coisa para poder resolver aquilo ali. Li um trabalho de um professor lá da Inglaterra que veio, até um dia que eu estava sentado no forno, você vê, depois isso eu já estava estudando uns 6 meses ou mais. Eu lendo um artigo simples, me deu uma ideia, eu falei, nossa, mas será que é isso? Me veio na hora a resposta daquele problema. Que foi a partir dali que nós começamos a desenvolver na empresa, olha, isso não faz, isso faz através dessa teoria que eu construí lá dentro. Mas não foi de uma hora para outra, foi estudando, vendo, olhando, comparando. Então, isso é que eu acho que tem que ter. Você não pode ficar passivo no negócio. Você está com o problema, tem que encarar o problema. E não é largar, é ir atrás. Não consegui hoje, vou fazer amanhã de novo. E vai indo. Chega uma hora que o resultado aparece. Até na esteira de fazer corrida, eu já resolvi o problema. Que eu estava com aquele negócio na cabeça, estava correndo, aí eu não sei o que ficou pensando, de repente aparece uma solução. Uma solução, mas você não pode desistir. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode desistir, tem que sempre correr atrás. É muito importante. Então estudar é você se dedicar, é gastar energia na mesa, fazendo exercício, escrevendo a lápis, faz de novo, apaga, ter rascunho, ou seja, escrever em papel quantas vezes for necessário. Tenho certeza que funciona e dá resultado. Então isso é uma coisa que quem está a fim de aprender vai ter que encarar isso aí, porque funciona, certeza. Pessoal, essa é uma série que nós estamos iniciando hoje, professor César Leandro. César Leandro. Professor, eu posso deixar aqui para o pessoal que está acompanhando o podcast da MGM, que eles podem enviar perguntas? Pode. Podem enviar perguntas? Então, gente, a gente vai moldar, porque daqui para frente, que é agosto para dezembro, quem quer, né, prestar os vestibulares, se dar bem aí nas provas dos vestibulares, vai poder enviar aí perguntas sobre métodos de estudo aqui para o professor, e a gente vai estar sempre esclarecendo essas dúvidas para você. O professor, além de esclarecer essas dúvidas, pode enviar outras também. O professor é uma pessoa experiente, que está aí, tem vários anos de vida profissional e pode nos ajudar aí nesse processo. Olha, professor, estou muito agradecido, muito feliz por ter vindo. Desculpa a correria de hoje aí, mas começamos. Ok. Começamos o nosso processo. Vou deixar o microfone para o senhor agradecer ao pessoal aí e deixar alguma mensagem. Muito obrigado. Eu fico contente de poder contribuir com o pessoal que está estudando, que eu sei que não é fácil. Mas olha, quando você tem sucesso, vale a pena todo aquele sacrifício que você passou. Acho que é muito importante isso daí. A gente entender que você tem que ter disciplina e pôr na cabeça que você consegue. Mas não tem a menor dúvida que consegue. Todos conseguem. Vários amigos meus também passaram por isso e hoje estão bem aí, conseguiram o sucesso que queriam. Então, é só ter disciplina, vontade e persistência. O senhor tem site? Sim, eu tenho Passa para site. nós, deixa o site pra gente. É o site que eu tenho lá alguns vídeos lá gravados. O endereço é o seguinte, cites, cites.google.com /cite, de novo, site, cite, por barra, aí é a chave para entrar, CASL Leandro, com 2 L's no meio. Legal. Nós vamos colocar também no vídeo. No vídeo. Vai estar no vídeo aí embaixo, aí, ó. Vai estar no vídeo as informações. Eu uso esse site para os alunos, que eu faço, na hora que estou dando aula lá para eles, se algum reforço de alguma coisa, eu faço o vídeo para deixar lá para eles recordarem. Legal. Professor, muito obrigado pela presença. A gente vai depender das perguntas chegarem para a gente fazer outra, mas nós não vamos esperar não.
O professor vai bolar agora o próximo, o que vai ser o tema, a ênfase, para que você possa se dar bem nas provas aí de final de ano, realizar o sonho de cursar a faculdade e ser um profissional de sucesso. Olha, grande abraço, quero agradecer a Associação Atlética Ferroviária pelo apoio, quero agradecer ao Colégio Mestre, querida Tia Vânia, quero agradecer ao pessoal do restaurante Colmeia também. Forte abraço, obrigado, meu técnico Gabriel Rodrigues, né, da MGM Digital. E ó, forte beijo, um abração, tchau, tchau. Claro.